E aí, exatalizadores, professor Arthur na área. Hoje eu separei aqui 4 questões do PSC, o Processo Seletivo Contínuo, da Universidade Federal do Amazonas, para a gente resolver juntos. Quer ver soluções? Então, vem comigo aí após a vinheta. Então, olha só, tá aqui a nossa primeira questão, PSC de 2016, a questão 45, adaptada. Certo? Então, diz o seguinte: considere as montagens A e B indicadas na figura a seguir. Na montagem B, 2 pedaços de fio condutor de resistência desprezível ligam os pontos A e C e os pontos B e D. Os pontos A e D das duas montagens são ligados aos terminais de duas fontes de tensão ideais, mantidas em 18 volts, que é o nosso esquema. Tá? Então, esquema A, esquema B. Julgue em verdadeira ou falsa cada uma das seguintes afirmações. Certo? Então, simbora aí para a solução. Vamos ver aqui a primeira afirmação logo, vamos colocar aqui. E a primeira diz o seguinte: a intensidade da corrente elétrica medida no circuito A é de 2 amperes. Então, nosso circuito A, você percebe ele aqui, ó. Tá? Então, nosso circuito A é um circuito em série. E circuito em série, nós já sabemos o seguinte, né? Que a resistência equivalente desse circuito é a soma de todas as resistências que estão ligadas ali. Então, como nós temos 3 resistores iguais de 3 ohms, aqui nós vamos ter 3 vezes 3, que é a nossa resistência equivalente, 9 ohms, ok? Agora a gente pode fazer aí a corrente elétrica, né? Porque a pergunta é qual é a corrente que passa, né, no circuito A, que é medida no circuito A. Então, nós temos da primeira lei de Ohm que a corrente elétrica é dada pela razão entre a tensão elétrica que o circuito está ligado e a sua resistência, no caso, resistência equivalente. Ora, o que é que nós temos aqui? Nós temos que a tensão elétrica é 18 volts e nós temos também que a resistência elétrica é o quê? 9. Né? Já determinamos ali em cima, 18 dividido para 9, 2 amperes. Então, olha só, item 1, verdadeiro, né? Então, vamos colocar aqui, verdadeiro, essa afirmação. Agora, vamos para a afirmação 2, né? Sem pressa, mas sem perder tempo, ok? Então, a diferença de potencial medida entre os terminais de cada resistor no circuito A é de 6 volts. Ora, nós já temos a corrente elétrica que passa por ele, e nós sabemos que em série, a corrente elétrica que atravessa essas resistências aqui é a mesma. Então, isso vai gerar para nós o seguinte, que a tensão elétrica nos pontos A e B, e nos pontos B e C, e nos pontos C e D, será a mesma, uma vez que a corrente elétrica é a mesma e as resistências são iguais, tá? Então, isso aqui está acontecendo devido a esse fato, ok? Se nós tivéssemos aqui 3, 4 e 5, por exemplo, não seriam tensões iguais, tá? Mas como as resistências são iguais e a corrente elétrica é a mesma, isso vai garantir para nós esse fato. Então, a tensão elétrica é resistência vezes corrente. Então, nós vamos ter 3 vezes 2, 6 volts. Confirmado aí, tá? O nosso item 2. Então, ele também é verdadeiro. Certo? Agora, vamos aqui para o item 3, ok? Então, esse nosso item 3, vamos colocar aqui. O nosso item 3, ele fala o seguinte: a intensidade da corrente que atravessa cada resistor no circuito B é de 6 amperes. Pessoal, olha só, para a gente aqui identificar, eu não sei se você já conhece, mas essa arrumação aqui, né, essa configuração, ela é clássica da resistência paralela, né? Então, existem vários exercícios onde usa essa configuração. Caso você não saiba disso, basta você usar a técnica dos nós, tá? Então, olha só, você vê aqui que no ponto A, né, olha só, no ponto A, ele está ligado ao ponto C, né? Então, eu posso dizer que o ponto A e o ponto C, eles são o mesmo, né? Vamos começar aqui nosso item 3. Que o A é o mesmo ponto do C. Por quê? Porque o fio que liga eles tem resistência desprezível.
e a gente olha aqui para o ponto B e para o ponto D, nós também temos essa mesma situação, tá? Então a gente vai ter aqui que o ponto B, ele é o mesmo que o ponto C, são pontos iguais. Isso configura para nós o seguinte, ó, que todos os resistores, você pode perceber, ó, todos os resistores estão ligados no ponto A, uma vez que ele é igual ao C, e todos eles também estão ligados no ponto D, uma vez que ele é igual ao B. Isso configura para nós uma resistência, tá, em paralelo. Então nós vamos ter aqui, ó, nossos 3 resistores em paralelo. E como se aqui fosse A e D. Ok? Então olha só, cada um desses mede 3 ohms, como nós temos aqui, né? Então nós temos nossas resistências. E o que é que nós sabemos aqui? Nós sabemos que quando o circuito ele é paralelo, a tensão elétrica aqui em cada um deles é a mesma, né? Então 18 volts para cada um. E o que vai acontecer é que, pela primeira lei de Ohm também, nós vamos ter que a corrente elétrica é igual a tensão dividida pela resistência. Ora, a gente vai ter 18 dividido por 3, que é o valor de cada resistência, e isso vai ter 6 amperes. Então, olha só, a intensidade da corrente que atravessa cada resistor é de 6 amperes, fato verdadeiro, tá? Então vamos agora para o nosso item 4. Vamos fazer ele aqui, né? Nosso item 4, ok? O item 4 diz o seguinte: a diferença de potencial medida entre os terminais de cada resistor no circuito B é de 18 volts. Ora, esse fato é verdadeiro e ele já está confirmado aqui em cima, né? Quando nós fizemos nossa arrumação. Então, verdadeiro aqui, tá? E para fechar o nosso item 5, então vamos fazer aqui. O item 5 diz o seguinte: se o resistor entre os pontos B e C for retirado do circuito B, a intensidade da corrente elétrica que atravessa cada resistor passará a ser de 12 amperes. Então imagina comigo, né? A gente vai tirar o resistor que está entre os pontos B e C. Ó. Esse resistor aqui ele vai sair. Né? Então vamos dizer que a nossa configuração vai ficar dessa forma, né? Agora a gente vai ter apenas 2 resistores. Aqui o ponto A e o ponto D. Ok? Isso ainda submetidos, né, a uma tensão de 18 volts. Tá bom? Então, o que mudou foi só a retirada de um dos resistores. Agora a pergunta é que ele fala que a corrente que vai atravessar, cada uma dessas resistências, que vai atravessar cada uma delas, vai ser de 12 amperes. E esse fato a gente sabe que ele é falso, né? Isso aqui é verdadeiro, né? Não colocamos. Agora o último, ele é falso, pela justificativa que nós conseguimos aqui em cima. Então, mesmo que eu retire uma resistência dessas, a tensão ainda vai ser 18 e a resistência de cada um deles ainda vai ser 3 ohms. E pela primeira lei, nós temos o quê? Que é tensão dividido pela resistência, então não vai afetar. Se eu tirasse 2 resistores daí e deixasse só um, ainda teria o que? A corrente elétrica sendo 6 amperes. Tá bom? Então aqui fechamos a nossa questão. Vamos para a próxima. Então aqui nossa segunda questão, também do PSC de 2016, questão 46. Numa aula prática no laboratório de eletricidade, foi montado o circuito indicado na figura a seguir. Quando a fonte de tensão variável foi ajustada para 15 volts, os alunos mediram a diferença de potencial no resistor de potência de 10 ohms e calcularam que o mesmo estava dissipando uma potência de 10 watts por efeito Joule. Para a situação descrita acima, qual a diferença de potencial nos terminais do resistor de potência e a resistência interna da fonte? Tá? Então, primeiro, qual vai ser nosso passo inicial aqui? A gente vai determinar, né, vamos escrever aqui, nosso passo inicial para a gente resolver a questão. A gente vai tentar encontrar qual é a corrente elétrica que está passando nesse circuito, tá bom? Então vamos lá, vamos atrás da corrente elétrica. As informações que foram dadas para nós aqui, nós sabemos que nós temos um resistor de potência de 10 ohms e que ele dissipa uma potência de 10 watts.
Então vamos usar isso aí, né? Vamos lembrar o seguinte. Potência dissipada é o quê? Resistência vezes corrente elétrica que passa pelo resistor ao quadrado, certo? Nós sabemos o valor dessa potência dissipada, então nós vamos ter aqui 10. Né? A resistência também nós conhecemos, que é o resistor de potência, então nós vamos ter 10 vezes I ao quadrado. Isso daqui nos dá o seguinte, né? Que I ao quadrado vai ser igual a 10 por 10, que vai ser 1. Ora, nós vamos ter que I vai ser igual a raiz quadrada de 1, que aqui para o nosso cálculo nós vamos considerar como 1. Então nós temos a corrente como 1 ampere. Ah, beleza, para que a gente precisou da corrente elétrica aqui? Por que ela foi a primeira coisa que nós fizemos? Porque agora eu consigo determinar qual é a tensão que está nesse circuito, ok? Então se eu tenho um resistor de potência 10, vamos escrever aqui nesse cantinho. Então, o que é que nós temos? Que a tensão elétrica, pela primeira lei de Ohm, ele é a resistência vezes a corrente. Eu já sei que a corrente elétrica é 1, então isso aqui vai dar para mim resistência vezes corrente, o que implica que a tensão aqui é 10 volts. Ora, então eu sei que a tensão que está sendo fornecida para o meu resistor é uma tensão de 10 volts, só que a fonte de tensão variável foi ajustada para 15 volts. Então o que é que isso significa? Que esse valor é a força eletromotriz aqui, ó, a fonte, né? Então vamos usar agora o seguinte, esse aqui foi nosso segundo passo, né? Nós determinamos a tensão que está sendo fornecida para o resistor. E agora vamos utilizar o seguinte, né? Vamos usar o fato, né? Item 3 aqui. Esse 3 ficou feio. Então, nosso item 3 aqui, ele vai ser o seguinte. Vamos usar o fato de que a corrente que passa nesse circuito é a razão entre a força eletromotriz e a soma das resistências que estão associadas ali dentro. Então, nós vamos ter corrente elétrica 1 ampere, força eletromotriz 15 volts, né? E nós vamos ter aqui 10 mais R, certo? Porque a resistência de potência, né? Nós temos o valor, são 10 ohms de resistência. Então aqui nós multiplicamos, fazemos multiplicação cruzada, nós vamos ter 10 mais R igual a 15, que aqui sem dificuldade alguma nós respondemos 5 ohms. Ok? Então essa é a nossa resistência interna, certo? Foi uma das perguntas. Então resistência interna da fonte, 5 ohms. Agora a gente vai determinar o quê? Qual é a diferença de potencial nos terminais do resistor, que já foi feita aqui, né? Então, 10 volts. Finalizamos aí a nossa questão, tá? Uma questão bem simples, né? Então, simbora para a próxima questão. Sem pressa, mas sem perder tempo. Terceira questão aqui do PSC de 2017, questão também 45, né? Você vê que as questões ficavam ali entre a questão 45ª e a 46ª, né? Dispondo de 3 resistores de 30 ohms, um grupo de alunos montou o circuito indicado na figura a seguir. Julgue em verdadeira ou falsa cada uma das seguintes afirmações. Certo? Então, vamos ver aí, uma a uma. Simbora! A resistência equivalente entre os pontos A e D vale 90 ohms. Então, cada resistor desse aqui, vamos ver, né? Cada resistor desse é 30 ohms. Então, vamos fazer aquela técnica, né? Olha só, pensa comigo. Aqui nós temos o ponto A. Você vê, olha só, que tem esse nozinho aqui, né? Esse nozinho. Ó, esse nó. E esse nó, ele tá ligado ao ponto A e ao ponto C, né? Porque aqui, ó, nós temos resistência desprezível nesses fios. Subentende-se isso, ao menos, né? Pela questão que você vê que não tem resistência aqui. Então, esse nó, que a gente vai chamar de 1, ele está ligado nos pontos A e C.
A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Nesse nó, o que é que nós temos? Vamos chamar ele de 2, né? Ele está ligado nos pontos B e D. Certo? Então, os pontos A e C estão ligados no nó 1, os pontos B e D estão ligados no nó 2, e aí a gente vai o quê? A gente vai reescrever agora esse circuito. E ele vai ser parecido com a questão que nós fizemos, né? A primeira questão. Então vamos lá, vamos colocar aqui o A. Nesse A, quem está ligado com ele? Essa resistência, essa e essa. Então, nós temos as 3 resistências, ó, ligadas no ponto A. E vamos colocar aqui como se fosse o ponto D, o último, né? Então, aqui nosso ponto D. Olha só, no ponto D, as 3 resistências também estão ligadas, né? Então, a gente vai ter aqui o ponto D, nossas 3 resistências ligadas, todas elas são de 30, né? Então, 30, 30, 30. E aí você percebe o quê? Que é um caso de associação em paralelo, como nós fizemos na questão número 1, certo? Então, a gente vai resolver aqui nossa questão. Vamos trocar a cor aqui da caneta para a gente resolver. Olha só. Agora eu posso começar meus julgamentos, né? Então, a resistência equivalente entre os pontos A e D vale 90 ohms. Com certeza isso aqui está errado, né? Porque nós temos uma resistência em paralelo. E no caso, como esses resistores aí, eles são idênticos, basta nós pegarmos um e dividir pela quantidade, né? Então, 30 dividido para 3, 10 ohms. Então, nossa afirmação A, falsa. E aí nós já resolvemos a B, né? A resistência equivalente entre os pontos A e B vale 10 ohms. Verdadeiro, acabamos de verificar. A resistência equivalente entre os pontos B e D é nula. Então, olha só, entre os pontos B e D, com certeza é nulo, né? Então, nós não temos resistência entre os pontos B e D. Na verdade, os pontos B e D são até o mesmo, né? Para nós fazermos o nó. A resistência equivalente entre os pontos A e D vale 10. É errado, né? Desculpa. A resistência equivalente entre os pontos A e D é a mesma entre os pontos A e B. Certo? Então, B é o mesmo que o ponto D. Tá? Então, aqui também é verdadeiro. Ok? E agora, vamos aqui, né, ligando os pontos A e D aos terminais de uma bateria de 12 volts, a corrente que atravessa cada resistor será de 0,4 amperes. Então, imagina que aqui, né, o que nós iríamos fazer? Nós iríamos ligar uma fonte de 12 volts na nossa resistência. Ok? Então, pela primeira lei de Ohm, nós teríamos tensão dividido pela resistência, 12 dividido para 3, 4, 4 dividido por 10, 0,4 amperes. Então, nosso item é também verdadeiro. Tá beleza? Então, olha só, julgamos item a item aqui. Tome cuidado, né, com essas associações, tá? Então, use essa técnica de nós, ela é bem importante para a gente identificar qual tipo de circuito a gente está lidando, se é sério ou se é paralelo, certo? Então, vamos para a nossa quarta questão. Vamos lá, pessoal, nossa última questão, PSC de 2019, já mais recente, questão 45 da prova, dizia assim: com o objetivo de ferver 500 ml de água, inicialmente a 25 graus Celsius, um aluno liga um aquecedor de imersão, aqui está as especificações, né, do aquecedor, a potência e a tensão que deve ser ligado, numa tomada de 110 volts. Supondo que a resistência do aquecedor permaneça invariável na tensão de 110 volts, podemos afirmar que o intervalo de tempo para a água ferver, em relação ao intervalo de tempo caso estivesse ligado numa tomada de 220 volts, ficará igual, 2 vezes menor, 2 vezes maior, 4 vezes menor ou 4 vezes maior. Vamos lá resolver a questão. Então vamos pensar no seguinte.
Vamos primeiro analisar a relação da potência. Por quê? Porque o que acontece é que ele vai ligar numa tensão elétrica menor do que a especificação recomenda. E nós temos uma expressão de potência que considera a tensão, né? Então nós temos V ao quadrado sobre R. E a gente vai identificar aqui o seguinte, ó, vamos colocar a potência, vamos chamar de potência 1 para a potência ligada na tensão elétrica verdadeira, tensão elétrica de fato, né? Então nós teríamos aqui 220, né, ao quadrado dividido pela resistência desse nosso aparelho. Ok? Agora vamos chamar de potência 2, né, a ligação errada que foi feita. Então a ligação errada aconteceu o quê? Que esse chuveiro foi ligado a uma potência de 110 volts e a resistência ela permaneceu invariável. Olha só esse argumento aqui, ó, da resistência invariável, dá para nós a possibilidade de a gente poder fazer a comparação aí utilizando o quê? Claro, a ferramenta matemática para isso, que é a razão. Então vamos fazer aqui a razão entre P1 e P2. Tá? Vou colocar aqui a razão P1, P2 vai ser igual a essa fração dividida por essa. E nós vamos resolver direto já, né? Divisão de frações é o quê? É a primeira fração, né? 220 ao quadrado sobre R multiplicado pelo inverso da segunda fração, que é 110, que no caso seria o quê? Seria aqui R, né? Sobre 110 ao quadrado. Ok? Esses R's aqui, que a resistência ela ficou invariável, são simplificados. E o que a gente vai ter na sequência é P1 sobre P2 vai ser igual a... Agora presta atenção aqui, ó. 220 ao quadrado, 110 ao quadrado. Nós vamos usar aqui uma propriedade de potenciação, tá? Então nós vamos colocar essa potência em evidência. Então nós vamos ter 220, 110 ao quadrado. 220 dividido para 110 vai ser o quê? 2 e 2 elevado ao quadrado, 4. Então isso vai nos dar o quê? Que P1 sobre P2 é igual a 4, ou seja, que a potência 2 é a potência 1 sobre 4. Essa relação aqui vai ajudar a gente a resolver o problema. Tá? Por quê? Porque eu acabei de perceber que a potência, tá? A potência desse aparelho ela vai ficar 4 vezes menor. Ora, agora vamos lembrar do seguinte, né? A energia que vai ser utilizada para aquecer essa água, ela vai ser a energia elétrica que vai ser fornecida. Isso vai ser a potência vezes o tempo. Ora, se a gente fizer o mesmo pensamento aqui, ó, a energia elétrica dele ligado de maneira correta seria o quê? A potência 1 vezes o tempo. E nós temos a energia elétrica fornecida de forma errada é a potência 2 vezes o tempo. Né? Tempo 1, tempo 2, né? Vamos colocar aqui também, né? Delta T1, delta T2. Ok? Agora pensa comigo. Como ele vai aquecer a mesma quantidade de água, a energia fornecida, obviamente, né, tem que ser a mesma. Então eu já posso igualar isso aqui, ok? Então eu vou ter E1 igual a E2, P1 delta T1 é igual a P2 delta T2, né? Mas quem é o nosso P2? Quem é a potência 2? Ela é a potência 1 dividido por 4. Então vamos fazer aqui nossa substituição. P1. P1
Vamos colocar vezes delta T1. E aqui a gente vai ter P1 sobre 4 dividido por delta T2. Simplificando essas potências 1 que nós temos aí, é que nós vamos encontrar aqui, ó, simplificando essas potências 1, nós vamos ter que o tempo 2 vai ser 4 vezes o tempo 1. E nós respondemos a nossa pergunta inicial, ok? Então o tempo vai ficar o quê? 4 vezes maior, certo? E aí, exatalizadores, gostaram das questões? Gostaram das soluções? Tá? Deixe seu comentário aí no vídeo se você gostou, o que você acha que pode melhorar, tá certo? Então assista aos outros vídeos da série que tem aqui Detonando o PSC, que também a gente tem da primeira etapa e da segunda etapa, né, correspondente ao primeiro e segundo ano. E até os nossos próximos vídeos, ok? Se inscrevam no canal, ativem as notificações e valeu!